Ora, sexta-feira, dia 24 de julho, à altura falamos aqui um bocadinho de mercado e temos algumas coisinhas. É interessante porque aqui, quando o Sporting perdeu a Taça de Portugal com o Torriense, o Varandas disse qualquer coisa, que a equipa não tinha tido espírito competitivo, uma série de coisas. E na altura desvalorizou-se um bocadinho. Bem, o homem ficou mesmo chateado, porque agora até os guarda-redes vão embora. Rui Silva, João Virgínia, estão os dois na lista de transferíveis do Sporting, com o Sporting já a tentar encontrar um novo guarda-redes. Portanto, há aqui um cenário real de que do 11 base da época passada do Sporting para o 11 que vai começar a temporada, sobram o quê? Fresneda, Inácio, o Maxi, ok, está castigado para a primeira jornada, mas ok. Catamo e Luís Soares, 5 jogadores, vá. Bem, impressionante, realmente, Frederico Varandas ficou mesmo chateado com a derrota na Taça de Portugal. Bem, Rui Silva então é um dos possíveis jogadores que o Sporting está a colocar, não é aqui ainda rumor de clube, mas eu queria trazer isto porque realmente é uma revolução a toda a linha. Já saíram defesas, já saíram médios, já saíram extremos, só não saíram avançados, porque realmente Luís Soares entregou e o Ioannidis ainda é uma incógnita. Não saem os dois laterais, Fresneda, Maxi, mas até a baliza pode estar aqui na revolução sportinguista. É muito interessante. Não há muitos casos de sucesso quando um clube faz isto, que troca uma equipa inteira, entre aspas, ou troca, neste caso, 60% ou 70% do 11 inicial. Não há grandes casos de sucesso. Eu lembro-me, assim, o mais gritante terá sido em Portugal, e não estou a falar dos clubes mais pequenos, que esses trocam tudo, mas nos grandes, o único caso que eu me lembro assim semelhante de saírem tantos jogadores foi o Porto pós José Mourinho, em 2004, ou seja, a época de 4-5, mas aí foi porque realmente a equipa teve sucesso, e sai o Deco, sai o Ricardo Carvalho, sai o Paulo Ferreira, sai uma série de jogadores, e depois, pouco depois também sai o Maniche, o Costinha, portanto saem muitos jogadores do Porto de uma época para a outra. O Sporting pós-invasão da Academia também sofreu um bocadinho com isso e não teve grande sucesso. Portanto, é interessante ver que nada escapa aqui à fúria do Frederico Varandas, e agora até a questão do Rui Silva poderá estar aí no mercado. No sentido inverso, porque se saem jogadores, tem que vir os jogadores, o plantel tem que ter 25 jogadores, não é obrigatório, mas tem que ter. Nesta história, Iracunda então está muito perto de ser reforço do Sporting. Há até algumas informações que apontam que hoje, sexta-feira, as negociações vão ficar encerradas, com o negócio a rondar os 15 milhões de euros. Parece-me um valor interessante para um jogador tão novo e com um potencial tão grande. Vem no fundo para concorrer com Derry, eventualmente com o próprio Flávio, uma série de jogadores que podem jogar ali à esquerda, até a possibilidade do Dumbiá, que jogou tão bem contra o... Quanto é que eles jogaram? Os clubes franceses, que agora está-me a falhar aqui o nome. Agora está-me a falhar aqui o nome do clube francês que o Sporting ganhou. Minha Nossa Senhora. Chega-se ao final da semana e já não fica nada para a memória. Não interessa. O Strasbourg. Jogou muito bem aí pela esquerda o Dumbiá e, portanto, o Sporting está aqui muito perto de garantir mais um jogador, neste caso para a ala esquerda, fazer no fundo o papel do Pote, que ainda não saiu, mas em princípio terá a sua oficialização, ou pelo menos a sua despedida amanhã no jogo dos 5 violinos, e portanto Néstor Iracunda, que esteve no Campeonato do Mundo, é jogador do Watford, poderá custar cerca de 15 milhões de euros, fez 42 jogos no Watford, 4 golos e 4 assistências. No Benfica as coisas não correram bem. No primeiro jogo da pré-temporada, não, neste caso já da época a sério, qualificações para a Liga Europa, derrota do Benfica contra o St. Gallen. Eu diria que um Benfica normal ganhará o jogo fácil aqui em Portugal, mas ainda está longe de ser um Benfica normal. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas agora volta a seguir a apontar o Amin Amorá como possibilidade de reforço do Benfica. Já tinha sido um nome falado na temporada passada, no verão passado, acabou depois por não se confirmar. Ao que tudo indica, o jogador vai sair mesmo do Wolfsburgo. Na altura, o Benfica tentou contratar o Amorá e falava-se na casa dos 30 milhões, 35 milhões, e o Benfica acabou por descartar. Agora, aparentemente, o valor
valor vai baixar, ainda assim estará na casa dos 20 e muitos, mas o Benfica poderá voltar aqui ao ativo na contratação deste jogador que pertence aos quadros do Wolfsburg. Como eu disse, este ponta de lança, aliás, este extremo pode também atuar como avançado. Bom jogador, naturalmente, ninguém tem dúvidas disso. Internacional pela Argélia e pode então voltar aqui ao radar do Benfica. Isto é a imprensa alemã que avançou isso, confirmação de alguma imprensa portuguesa também, e portanto falamos aqui de mais um nome a ser apontado ao Benfica, 26 anos, um jogador que, como eu disse, esteve nas cogitações do Benfica no verão passado, acabou por não se confirmar, esteve no Campeonato do Mundo, mas não esteve com grande destaque, e como eu disse, fez 33 jogos pelo Wolfsburgo, 8 golos e 3 assistências. Saltamos agora para o Braga, que continua a arrumar a casa, digamos assim. O Ismael Garbi deixou o Sporting Clube Braga. Já tinha sido emprestado na segunda metade da temporada passada ao Wolfsburgo, agora ao Augsburgo, assim é que está correto, não ao Wolfsburgo, ao Augsburgo da Alemanha também. Foi agora emprestado uma temporada inteira para o Leganés. Contornos do negócio, empréstimo. Há uma opção de compra de 3 milhões de euros que passa a ser obrigação de compra se o Leganés garantir a subida de divisão. Foi uma aposta, o Garbi foi uma aposta havia expectativa com a sua contratação. Na altura, quando foi contratado, pertencia aos quadros do Paris Saint-Germain e foi para o Braga na altura até a custo zero. Havia aqui alguma expectativa, nunca se conseguiu impor. Teve apenas uma temporada inteira no plantel principal do Braga, 35 jogos, 4 golos, 4 assistências, muitas vezes como suplente utilizado, nunca se conseguiu impor. Como eu disse, no ano passado esteve na Alemanha, este ano vai passar a época toda no Leganés da segunda divisão espanhola. Falamos de um jogador que ainda tem contrato com o Braga até 2029. Internacional pela Tunísia. Entrou-me aqui qualquer coisa para o olho. Internacional pela Tunísia, esteve no Campeonato do Mundo e agora vai jogar na segunda divisão espanhola. Ainda em Portugal, algumas coisinhas interessantes. Rafa Soares oficializado como reforço do Estrela Amadora. Havia a ideia de que ele ainda poderia renovar com o Famalicão, não se confirmou. Ele também nunca foi um indiscutível, quer dizer, ele era o titular, mas havia o Pedro Bondo, portanto havia aqui alguma dúvida sobre a posição de defesa esquerdo no Famalicão. Agora o jogador terminou o contrato com o Famalicão e assinou a custo zero com o Estrela da Amadora. Assinou um contrato de 2 temporadas para este antigo jogador do Futebol Clube do Porto, formado nos Dragões. Teve aí algumas boas fases. Lembro-me da passagem dele pelo Rio Ave, onde realmente ele tem ali uma passagem muito interessante. Depois as coisas não lhe correram particularmente bem no Vitória, andou por aí um bocadinho, andou na Grécia, portanto tem saltado um bocadinho. Agora vai continuar em Portugal, vai jogar no Estrela pelo menos 2 anos. É um bom jogador, acho que para a realidade do nosso futebol tem tudo para ser indiscutível no Estrela da Amadora. Cruza bem, é um bom jogador, já veterano, 31 anos, como o tempo passa, e agora vai então, como eu disse, oficializado, 2 anos de contrato no Estrela Amadora. Este ainda não é oficial, mas está muito perto de o ser. Henrique Araújo vai se desvincular do Benfica, um homem que chegou a ser uma grande aposta do Benfica, ou pelo menos havia uma grande expectativa com o Henrique Araújo, que ia ser o herdeiro do Gonçalo Ramos. Nunca aconteceu. Henrique Araújo também nunca se conseguiu impor, mesmo quando esteve emprestado. Há aqui vários empréstimos que não lhe correm bem. Arouca não lhe corre bem. Famalicão corre-lhe muito mal, também por causa de uma lesão, mas nos jogos que fez, 0 golos, 0 assistências. Esteve no Benfica na temporada passada, no fundo como o terceiro avançado, jogou 11 jogos, não marcou qualquer golo, tinha sido dispensado dos trabalhos pelo par do Marco Silva e está agora a ultimar a rescisão de contrato para ir para o Casa Pia a custo zero. Poderá haver aqui algum tipo de partilha de passe, mas o que é certo é que o jogador não vai continuar no Benfica. E para fechar, em Portugal, falamos de Gabor Szoboszlai. Quem é Gabor Szoboszlai? O mais novo reforço do... deixa-me só abrir aqui a ficha. O mais novo reforço do Marítimo, emprestado pelo Ferencváros, empréstimo de 1 temporada para este defesa central. Ele é internacional húngaro, tem um jogo, vale o que vale, 26 anos, vem no fundo para ser, vou assumir o patrão da defesa do Marítimo. Tem uma boa equipa, tem bons centrais, mas temos aqui a falar de um jogador com outro cartel, 1,91m, portanto um central daqueles centralões à Europa de Leste. Vamos ver, não conheço, vamos ter de conhecê-lo agora um bocadinho ao longo das próximas semanas e no início do campeonato, que está quase aí, estamos a 24, faltam o quê? 2 semanas, mais coisa, menos coisa, para começar o campeonato, meus amigos. Está aí já à porta. Ainda agora acabou o Mundial, já vamos ter aí o campeonato. Bem, vai então ser emprestado ao Marítimo. Não há informações se há aqui algum tipo de opção de compra. Para já, aquilo que sabemos é que é apenas e só empréstimo de 1 temporada este defesa central internacional húngaro. Vamos lá para fora falar de 3 coisinhas. Primeiro, reforço para o Newcastle. Falamos de
Aladji Bamba que deixa então o Mónaco a troco de 35 milhões e pico na casa, porque depois há bónus, pode chegar aos 40 milhões de euros aqui a contratação do internacional jovem francês. Atenção, ele é francês, não é internacional francês, é internacional pelas camadas jovens de França. Falamos do médio defensivo, deu nas vistas na última temporada ao serviço do Mónaco, fez 25 jogos, 2 assistências, é um jovem ainda muito novo, tem 20 anos, acabado de fazer, fez há uma semana 20 anos, e portanto é um reforço de uma aposta de futuro para o Newcastle. Falamos então do médio defensivo, assina um contrato até 2031, o bolo total pode chegar aos 40 milhões de euros. Agora, Rafael Leão poderá estar a caminho do Fenerbahçe e é engraçado porque eu vi, tanto na imprensa nacional como na imprensa turca, dizerem que poderia ser a contratação mais cara da história do futebol turco, 50 milhões de euros. Mas o Osimhen custou mais, custou 75 na altura ao Galatasaray. Fiquei na dúvida, tentei pesquisar e realmente o valor de 75 é oficial, mas muita gente diz que o Rafael Leão pode ser a contratação mais cara. Não sei se haverá aqui algum tipo de contorno de negócio que eu não encontrei, mas Rafael Leão, como sabemos, está na porta de saída do Milan, o que o Rafael Leão também não parece uma pessoa muito normal. Ele aqui ontem fez uma publicação muito estranha nas redes sociais a dizer mulheres, agora que acabou o campeonato do mundo, podem deixar de fazer de conta que percebem de futebol ou que querem saber de futebol. Não quer assim qualquer. Depois apagou. Rafael Leão então quer sair do Milan, apesar de ter chegado lá Ruben Amorim, mas eu também diria que a relação entre o Ruben Amorim com um jogador como o Rafael Leão ia azedar muito rapidamente. Ele depois deu até uma entrevista a dizer que já não interessa. O Rafael Leão então poderá estar a caminho do Fenerbahçe, fala-se em 50 milhões de euros. Estou curioso para ver se haverá aqui mais algum tipo de contrapartidas, porque isto não será a contratação mais cara do futebol turco. Mas Fenerbahçe, falava-se da questão até do Bruno Fernandes, poder juntar ele no Fenerbahçe, mas entretanto Bruno Fernandes vai renovar com o Man United. Rafael Leão então poderá estar a caminho da Turquia. No ano passado 31 jogos, 10 golos, 3 assistências, uma das desilusões dentro das desilusões todas da Liga da Seleção Portuguesa no Mundial. Rafael Leão foi mais uma, tem sido já recorrente ele não estar a bom nível na seleção. Para terminar, Jürgen Klopp é oficial como novo treinador da Alemanha, novo selecionador alemão. Jürgen Klopp, que assinou um contrato até 2030, portanto até ao próximo Campeonato do Mundo. Sucede a Julian Nagelsmann depois da terrível passagem, ou terrível prestação da Alemanha no Campeonato do Mundo, depois eliminados pelo Paraguai. Jürgen Klopp, que é então o novo selecionador alemão, assinou até 2030, sabíamos que era o grande alvo, sabíamos também que ele estava à espera provavelmente disto e portanto confirmou-se. Aos 59 anos regressa ao ativo depois de uma pequena 2 aninhos, né, sem treinar, desde que deixou o Liverpool. Deixem-me só dizer que o Zidane vai ser, não sei se já foi oficializado, mas será o novo selecionador francês também, sucede ao Didier Deschamps. Mas o Pep Guardiola, lembram-se de ter falado disto, né? Zidane, Klopp e Guardiola poderem treinar no Campeonato do Mundo, mas o Guardiola aparentemente rejeitou a seleção italiana e para já não vai ser o selecionador italiano. Vamos ver se o Paulo Maldini o convence, mas aparentemente não irá conseguir. Mas podia ser interessante, não é? 3 treinadores que tanto tempo, especialmente o Klopp e o Pep Guardiola, que até treinaram no mesmo país, nos mesmos países, Alemanha e Inglaterra, mas também o Zidane, com o seu Real Madrid, sempre também aí no meio das conversas. Poderia ser interessante vê-los como selecionadores, mas me parece que o Guardiola esteja para aí virado. Bem, seja como for, Jürgen Klopp então novo selecionador da Alemanha 2030, o selecionador de 59 anos. Meus amigos, estamos conversados, voltaremos amanhã. Exatamente, voltaremos amanhã. Não se esqueçam que hoje há nada especial. Está a ver o Legends na Sport TV, estão a jogar o Legends. Mas no sábado há troféu 5 violinos para o Sporting. Não esquecer isso. Seja como for, o mercado voltará amanhã e o meu nome é Igor Gonçalves.